Olá, meus amados, mais uma vez, Urique Costa, canal Sem Fermento, a paz de Arruxo a todos. Desde já quero agradecer a você que tem assistido os vídeos, tem deixado os likes. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho, receba a notificação a cada vez que eu postar um vídeo. Bom, pessoal, eu quero trazer uma breve reflexão com relação às obras do Salvador e as obras que o sistema religioso ensina os cristãos a praticarem, ok? Então, quando eu era religioso do sistema, a mim me era dito que eu tinha que anunciar o evangelho, a mim me era dito que eu tinha uma obra para fazer, e até então eu acatava aquilo como se fosse verdadeiro, ok? Então, hoje, conhecendo o Evangelho da Graça, eu vejo que eu estava totalmente errado, sendo influenciado por homens e querendo fazer algo que o Salvador já fez. Quando eu me permiti ser batizado, foi por total ignorância, porque Romanos 6,3 diz que nós fomos batizados na sua morte. Gálatas 1,24, deixa eu ver aqui, se é 1,27. Lembrei disso aqui agora. Eu às vezes tenho esses repente assim, né, que eu venho aqui, abro a câmera e quero fazer um vídeo, mas no intuito de trazer informação. Não tô... achei aqui. É o Gálatas 3,27. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, vos revestiste de Cristo. De sorte que não há judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Ou seja, quando lá em Romanos 6,3 diz que todos nós, Paulo falou: "Ô Romanos, vocês não sabem que todos quantos foram batizados na morte de Cristo?" E aqui em Gálatas 3,27 está dizendo que todos aqueles que foram batizados na morte de Cristo se revestiu. Se revestiu aonde? Na carne? Não, no Espírito. Mas a todos os que foram batizados por ele. Então, esse é um revestimento que não vem por meio da água do batismo. Esse é um revestimento que vem daquele que morreu por nós. E só recebe esse revestimento aqueles que reconhecem o batismo que foi realizado por ele lá no madeiro. E o sistema religioso, ele é bom em contrariar o que a Bíblia diz. Eu, como sendo um Zé Ninguém aos olhos de vocês, aos olhos do sistema, melhor dizendo, aos olhos dos cristãos, não sou ninguém. Mas eu estou aqui trazendo um pouco da verdade que eu recebi para te ajudar a compreender o que a palavra diz. Então eu cria que eu tinha que fazer uma obra a realizar, eu cria que eu tinha que ser batizado para poder fazer parte do louvor ou de qualquer outro departamento que lá dentro eles têm, que eles chamam de ministério. Tudo bem, ministério da morte, ok? Então, para fazer parte de alguns departamentos tem que ser batizado, ou seja, não toca se não for batizado. Se não for batizado, não toma a Santa Ceia. Se não for batizado, não participa de nada. E aí eles fazem com que todos sejam batizados. E quando eu e você nos permitimos ser batizados, nós estamos jogando por terra aquilo que ele fez. Nós estamos pisando
estamos pisando a sua obra, ok? Estamos jogando por terra e pisando em cima, literalmente, como se isso não fosse ter uma condenação, ok? Então, quando você faz parte do templo, lá você tem que dizimar. O dízimo não cabe na nova aliança. É algo que é proveniente das leis de Moisés. É algo que é proveniente da lei de Moisés. Então, todos nós vimos aqui em Gálatas, todos nós fomos chamados para a liberdade que Cristo nos libertou. Ou seja, sejamos livres e não nos submetamos de novo a julgos de escravidão. Gálatas 5, versículo 1. Aí eu fico pensando, o sistema religioso ele impõe o batismo, ele impõe condição para que as pessoas sejam fiéis dizimistas, e olha que tem grupos religiosos aí fazendo consagração de dizimistas fiéis. Se isso nem cabe no Novo Testamento. Houve uma necessidade de Paulo arrecadar dinheiro em Corintos, porque havia ali em Jerusalém, no período de Cláudio, uma fome. Ou seja, no período em que Cláudio era imperador de Roma, veio um tempo de crise, uma fome se estabeleceu. Uma crise se estabeleceu e por meio dessa crise a fome chegou. Então Paulo ali arrecadou dinheiro e ajudou aqueles que estavam passando dificuldade. O dinheiro que Paulo arrecadou tinha um destino, os pobres. O dinheiro em que eles arrecadam hoje é para construir templo. E tem pobre no Brasil, tem pobre na África. E aí tem pessoas que pensam que pelo fato de fazer jejum é que elas se tornam mais próximas de Deus. Se fosse assim, meu amigo, a Somália, a Etiópia, a África inteira tinha a presença de Deus. E seria o país mais rico. Porque você quer fazer jejum, vai para lá. Vai lá. Eles vivem em uma fome constante. Quando é arrecadado milhões a cada reunião que se fazem, porque tem determinado grupo religioso que eles têm uma unidade aqui e mais de 200 unidades no Brasil e mais tantas fora do Brasil. Então, num dia de evento só, essa denominação ela arrecada milhões espalhado em todo esse planeta. Então, eles dizem que as pessoas têm uma obra a fazer, e a obra que as pessoas têm a fazer depende delas, literalmente, somente delas. E aí, quer ver uma coisa? Aí você chega lá, você quer fazer a obra também, mas ele diz, olha, não, você não pode, você não é batizado, você não tem a cobertura do Espírito, você não está debaixo da minha autoridade espiritual, você tem que se submeter ao batismo para que eu possa ser seu pai na fé. E eu agora, sendo seu pai na fé, eu posso te investir de autoridade porque eu sou um ministro do Evangelho. Porque eu sendo ministro do Evangelho, eu tenho autoridade para investir a sua vida. Você vai estar debaixo da minha cobertura e então você vai poder avançar no terreno do inimigo e ganhar almas para Jesus. Como se fosse possível ganhar alma para Jesus. Olha só, meu amigo, meu amado, meus irmãos, não depende de quem quer ou de quem corre. Jacó e Esaú, eles não haviam nascido e nem ainda obra alguma eles haviam realizado para que ali prevalecesse a eleição daquele que o chama. Ou seja, antes que Jacó e Esaú viessem a existir, ele já havia falado a ela, o maior servirá ao menor. Ou seja, o que prevaleceu? Ontem eu estava falando com a minha esposa, ela não consegue compreender Paulo ainda, mas eu tenho orado para que o Criador revele a ela, ilumine os seus olhos e liberte a sua mente da opressão religiosa. Então,
Não depende de quem quer ou de quem corre. Terei misericórdia de quem eu quiser e me compadecer-me-ei de quem eu quiser. É vontade do Criador. Ele é injusto por isso? De modo nenhum. Então, eles ainda não haviam realizado obra nenhuma, porém, o que prevaleceu? Esaú nasceu todo direitinho, todo dentro do direito de ser primogênito. Ele tinha o direito de... Tudo quanto ele conquistasse era de direito. Por conta da primogenitura. Ele era abençoado pela primogenitura. Mas o Criador disse: amei Jacó e aborreci Esaú. Me aborreci de Esaú. Então o que prevaleceu? Como é que foi a vida de Jacó? Antes, enganando, passando a perna, deu uma rasteira no seu irmão, mentiu para o seu pai, com a ajuda da sua mãe, teve que fugir, recebeu como consequência ter que trabalhar para o seu tio 7, depois mais 7, pela mulher que ele desejava. Então, ele viveu assim até um determinado tempo. Mas por que ele não continuou nessa prática? Porque ele havia sido escolhido pelo Criador. E Esaú como andava? Provavelmente certinho. Então você vê aí o sistema religioso indo atrás de quem foi rejeitado e rejeitando aquele a quem ele elegeu. Ou seja, eles estão preocupados em fazer investidura na vida de pessoas como se eles tivessem autoridade no mundo espiritual. O que foi conquistado, a obra do Salvador, só pode ser realizada por aquele que veio. Foi realizada por aquele que veio. E a obra que eu e você temos a fazer é somente essa. Abre sua Bíblia em João 6, versículo 29. João 6, 29. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por... A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Que obra eu e você temos a fazer? Somente crer. Enquanto a igreja tenta realizar a obra, ela joga por terra aquilo que ele fez. Ela joga por terra, ela consegue destruir a obra que ele realizou, fazendo com que as pessoas pensem que elas têm que pagar preço, pensem que elas têm que se sacrificar para poder assim herdar o reino de Deus e assim agradar a Deus. É incoerente. O próprio Jesus está falando aqui: a obra de meu Pai é essa, que vocês creiam naquele que por ele foi enviado. Qual é a obra que eu e você temos que praticar? Crer. Mas aqueles que não crê vai tentar viver pagando preço, subir no monte, vai tentar se consagrar, vai tentar evangelizar, pensando que pode fazer alguém aceitar Jesus. Na verdade, ele mesmo disse: não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós. Aí eu vou mencionar aqui Romanos: aquele que nos elegeu de antemão, aquele que nos conheceu de antemão. Ou seja, desde quando ele nos conheceu? De antemão. Antemão significa o quê? Antemão significa que ele nos conheceu antes da fundação do mundo. Ok? Ele nos elegeu. Ele nos escolheu e nos predestinou para sermos a imagem de seu filho. Aí eu vi na lição da minha esposa dizendo que não, é porque nós vamos ser a imagem do seu filho se nós nos consagrarmos, se nós fizermos, se nós... Não caiam nessa. Então vamos lá em Efésios 1, versículo 4. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Deixa eu abrir aqui Efésios. A vista às vezes dá uma falhada bonita. Assim como nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Ok?
assim, antes da fundação do mundo, para nós sermos irrepreensíveis perante Ele, sermos santos e irrepreensíveis. Quando eu aceitei, não. Ele fez essa escolha lá atrás, lá no início, antes de Ele criar todas as coisas. Aqueles que Ele escolheu já foram escolhidos para andar conforme a sua vontade. E aqui em Romanos, como eu falei, Romanos 8:29, para não ficar somente eu falando, vamos abrir o texto. Eu estou muito feliz que tem uma pessoa que se encontrava aprisionada no mesmo sistema que eu, que hoje consegue enxergar o Evangelho da Graça. Eu vou pegar o 28 assim, ó. Sabemos, pois, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É Ele que chama, não sou eu que trago. Sabe, o Salvador lhe disse assim, olha, aquele que o Pai me deu, da minha mão ninguém arrebata. Então Ele veio buscar, e é Ele que veio buscar. Ele veio buscar. Ele veio buscar. Aí o 29. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho. Olha só. Também o predestinou. Ou seja, predestinou ou está predestinando? Predestinou ou está predestinando? Já está predestinado. Está no tempo passado. Predestinou. Para sermos conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, olha só, isso aqui eu falei para minha esposa ontem. Aos que predestinou, ou seja, aqueles a quem ele predestinou no tempo lá atrás, olha só, aqueles a quem predestinou, a esses também chamou. Quando ele predestinou lá atrás, e agora ele chamou. E é ele que chama. Não sou eu que venho, Ele que chama. Aí, para eles terem uma desculpa, ele diz assim, olha, você não está aqui porque é sua própria vontade, mas o Espírito Santo trouxe você até aqui. E se o Espírito Santo trouxe você até aqui, é porque ele tem uma obra a realizar na sua vida. Aí é coisa do sistema, ok? Ele nos chamou para a liberdade, não para nos tornar debaixo da liderança, não para nos colocar debaixo de liderança humana, mas para estarmos debaixo somente da liderança que provém dele, do Espírito. Aí ele diz assim, aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses também justificou. Aí eu pergunto, justificou ou está justificando? Outro dia uma irmã da igreja da qual fiz parte, me mandou uma mensagem, aí eu falei, olha, nós já somos justificados. Ele está nos justificando, de dia em dia ele vai nos justificando, de acordo com a nossa entrega, de acordo com a nossa entrega, ele vai nos justificando. Não está justificando, já justificou. Aos que chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, glorificará. Vai glorificar. Está glorificando. Não glorificou. Glorificou. Tudo já se encontra resolvido. Ou seja, quem é que tem uma obra a fazer? Ninguém mais, porque os que chamou, aos que predestinou, chamou. Quando que ele predestinou? Antes da fundação do mundo. Quando que ele está chamando? Agora. Ele está chamando. Ele está chamando aqueles que são dele. Por isso ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me seguem, e eu lhes dou vida eterna, e elas jamais perecerão. Porque agora elas estão não mais na lei, mas estão na graça. Receba a graça e descanse das obrigatoriedades que a religião impõe. Deixe Moisés de lado, siga Cristo. Jamais perecerão, jamais para mim significa nunca. Eu não sei se para você tem um outro significado. Ele não está dando, ele lhes dou vida eterna. Quando que ele dá vida eterna? Ao momento em que elas ouvem a sua voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz
elas me seguem, eu lhes dou vida eterna. Que momento? A partir do momento em que elas seguem. E a partir do momento em que elas passam a seguir, recebe a vida eterna. A vida eterna não é algo que você vai conquistar num julgamento após a sua morte. O julgamento já aconteceu no ano 70 em Jerusalém. E o julgamento era sobre o povo de Israel. O julgamento era para aquele povo, para aquela nação. Eu não sei até quando. Vamos prosseguir aqui, porque aqueles que vivem debaixo da religião, eles pensam estar debaixo da bênção, porém eles estão debaixo de maldição. E eu consigo provar para você, só que você não consegue provar para mim que o que vocês fazem é bíblico. Vem comigo em Hebreus 10, 28 e 29. Porque vocês pensam que isso ficará impune? Isso não ficará impune, não. Vocês sofrerão, vocês receberão as consequências disso. Como? A consequência disso virá na não existência. Vocês deixarão de existir. A partir do momento em que ele vos chamar, aqueles que andaram segundo os conselhos da religião, que desmereceram, que descartaram o sacrifício que ele fez. Não somente esses, mas esses líderes que enfadaram as verdades do Evangelho, fazendo com que aqueles que vão em busca do Evangelho também não entendam e rejeitem a obra salvífica do Salvador. Então veja comigo aqui Hebreus 10, 28 e 29. Olha como era na lei de Moisés, muito mais agora, tá ok? Olha só, Hebreus 10, 28. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, ou seja, se naquele tempo quem rejeitasse a lei de Moisés morria pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, eu imagino que eles eram apedrejados, colocavam a uma distância e apedrejavam. Quem transgredia o sábado era apedrejado. Quem roubava era apedrejado, porque eles tinham o hábito de matar por apedrejamento. E deve ser uma morte terrível. Deve ser uma morte de agonizante. Às vezes pega na cabeça, o cara fica atordoado, aí pega no corpo e ele não sabe onde dói mais. Ok? Então olha só para o 29. De quanto mais severo castigo julgais, vós será considerado digno aquele que calcou os pés, o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Olha só, escutou o que ele disse aqui? O qual profanou o sangue de quê? O sangue da aliança. O sangue da aliança foi derramado por quem? Pelo Salvador. E aqueles que se colocam debaixo do sistema religioso, achando que ainda tem uma obra por fazer, estão profanando. Estão profanando porque não estão crendo exatamente naquele que foi enviado para nos trazer descanso. Descanso do quê? Dos costumes da lei mosaica. E ele veio pôr um fim na lei, mas ele só pôs o fim na lei para aqueles que crê. Aqueles que não crê, que se submetem às doutrinas desses infamadores da verdade, que se encontram ainda aprisionados dentro do sistema religioso. Ô pessoal, é tão fácil aceitar o Evangelho da Graça. É só você descartar o que você aprendeu e ficar com o que a Bíblia diz. Eu, a partir de um tempo para cá, eu estou começando a amadurecer, estou começando a crescer espiritualmente no conhecimento e na graça, porque esse é o propósito daquele que nos chamou, nos fazer crescer e nos fazer crescer no conhecimento da graça e da verdade. E esse conhecimento da graça e dessa verdade que nós estamos crescendo é para que nós possamos adquirir conhecimento e transmitir a outros e fazer com que outros também cresçam saudavelmente na presença do Criador, para assim fazer com que a sua vontade se prevaleça sobre nossas vidas e não as nossas próprias vontades.
O Salvador disse assim: olha, vinde, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. E aí você vê o sistema religioso fazendo o quê? Buscando expectativas de um futuro melhor, mas a expectativa de um futuro melhor que eles buscam é para já, ou seja, é na área financeira, é na empresa. Aí você chega num determinado culto, olha, consagração empresarial. Se você for fiel, Deus vai fazer. Provar e vede. Eu sou fiel, eu guardo o sábado, e por eu guardar o sábado, Deus me honra. Ele te honra. Ele é fiel, mas você está sendo infiel. Você está com a sua mente cauterizada. Isso é um grande engano. Você pensa que está debaixo da bênção, mas vocês estão debaixo da maldição. A maldição aqui não quer dizer que você vive amaldiçoado e que a sua vida vai ser uma vida de miséria. Não. A maldição aqui é que vocês são incapazes de cumprir com todos os preceitos em forma de ordenança para obedecerdes. E mesmo que isso fosse capaz, mesmo que vocês fossem capazes, isso é insuficiente, isso é impossível ser alcançado por meio das obras que vocês realizam. Aí um diz assim: provai e vede. Aí o outro consagra dizimista fiel. Aí o outro fala: o pastor vai levar o seu nome lá para o monte, vai botar na boca do sapo, da cobra, do dragão, do que quer que seja. Meu amigo, não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Eu não vejo nem na Bíblia assim. Eu vejo Paulo dizer assim para que nós orássemos um pelos outros. Tiago, orar um pelos outros ali no presente. Leva meu nome e ora lá no monte. Ok? Isso é lei. Isso é lei. Então, dá uma olhadinha comigo aqui. O mesmo Hebreus 10, de 10 a 13. Olha só, nessa vontade é que temos sido santificados. Não, vou pegar aqui em cima, ok? Pegar bem lá em cima, no 7. Então eu disse: eis aqui estou. Não, mais em cima ainda, mais em cima. Fazer igual chave, não, mais. Doutra sorte, o versículo 2. Doutra sorte, não teria cessado de ser oferecidos. Portanto, os que prestam culto têm sido purificados uma vez por todas. Ok? Não mais teriam consciência de pecados. Olha só, vou ler de novo. Vamos pegar o versículo 1 então para entender melhor ainda. Ora, visto que a lei tem sombra das coisas, ok? Visto que a lei tem sombra das coisas vindouras, não a imagem real das coisas, nunca jamais podem tornar aperfeiçoados os ofertantes como os mesmos sacrifícios, que no ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Ok? 2. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecido, porquanto os que prestam culto têm sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecado. Entretanto, nesse sacrifício faz-se recordação de pecado todos os anos. Ou seja, quando você vai ao templo e você pratica as ordenanças do templo, você vive no pecado constantemente. Ou seja, seu pecado é sempre lembrado. O seu pecado, ele anda com você. Aí ele diz assim, de ano após ano, porque é impossível que o sangue de touro ou de bode
remova pecado. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifícios e oferta não quiseste. Olha só, sacrifícios e oferta não quiseste. Antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e oferta. Então eu disse: eis que estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e oferta não quiseste, nem holocausto e oblação pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a graça, coisas que se oferecem segundo a lei. Ok? Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Aí ele diz aqui o 10: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por no corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Nessa vontade é que temos sido justificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia a dia a exercer o serviço sagrado e oferece muitas vezes o mesmo sacrifício que nunca jamais pode remover pecado. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelo pecado, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Aperfeiçoou para sempre. E como é que nós somos santificados? Se eu largar a graça e voltar para os meus princípios, eu deixo de estar sendo santificado no Espírito. Mas se eu me submeto à graça e ando conforme a sua vontade, eu já sou santificado. Só que isso está sendo renovado dia após dia por conta da minha obediência. Porque hoje eu estou em graça, mas amanhã eu posso não estar. O tempo em que vivemos é graça. Aí você vê, né? Aí você fala: não, mas minha igreja prega graça. Prega graça, e aquele dízimo lá? Não, aquilo lá é só para ajudar a pagar o aluguel. Não é graça. Ah, minha igreja vive na graça. Vive na graça, e aquele pãozinho lá? Ele disse assim: eu sou o pão que desceu do céu. Quem come esse pão nunca mais terá fome. E também quem come desse pão nunca mais terá fome. Ou seja, a fome desse povo não acaba. Todo mês é um pãozinho. Aquele que come o pão vivo que desceu do céu nunca jamais terá fome. E esse povo cristão, de mês em mês, tem fome. A fome deles é insaciável. E eles fazem memória de quem está vivo. Não se faz memória de quem está vivo, se faz memória de quem está morto. Porque o meu ressuscitou. Mas fazer isso em memória de mim, porque ele sabia que ia morrer. Era para fazer até quando? Durante o período em que ele estava morto, para eles ter aquilo como alegria. Mas agora ele ressuscitou, ele não se encontra mais entre os mortos. Então o sistema religioso, ele faz as pessoas a desprezarem o sacrifício do Salvador. Vem comigo, Gálatas. Galatas. Se fosse assim, era bom, pessoal. Ora, Gálatas 3:8. Ora, tendo a Escritura previsto
que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão benditos todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Aí ele diz assim, 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que permanece em todas as coisas escritas no livro da lei. No livro da lei, pessoal, livro da lei. Quais são os livros da lei? Os 10 mandamentos inteirinho. O Antigo Testamento inteiro. O Antigo Testamento inteiro é o livro da lei. E também parte desse livro é trazida para o Novo Testamento. Para todo aquele que se encontra em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém será justificado, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Deixa eu explicar uma coisa. Abraão, ele era um homem que vivia na terra de Ur dos Caldeus. Provavelmente Abraão era dessa cor aqui. Ali, essa terra de Ur dos Caldeus, que se encontra ali nas Arábias, nas proximidades ali daquele Oriente Médio ali, é uma terra em que a temperatura chega pelo menos aí a 60 graus. Então, só tendo uma etnia muito forte para suportar o calor, um branquinho não suportaria. Ok? Então, ele pré-anunciou o evangelho a Abraão. Só que, como que isso aconteceu? Abraão, ele era hebreu? Não. Abraão era um homem de Ur dos Caldeus. Só que, através de Abraão, o Criador decidiu criar um povo que fosse seu representante nessa terra. E ele faz uma promessa: olha, Abraão, faz o seguinte, sai da casa do teu pai, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. E Abraão creu na promessa, creu nessa palavra. Abraão estava seguro na companhia do seu pai, da sua mãe e no meio da sua parentela. Abraão estava seguro. E Abraão obedeceu, pegou os seus pertences e levou o seu primo Ló, seu sobrinho Ló consigo, além de sua esposa. Ok? Então, Abraão não tinha obra nenhuma para ele ser justificado. Porém, ele foi justificado e o Criador não lhe imputou culpa de nenhum de seus pecados, de nenhuma das suas obras. Até porque Abraão não vivia debaixo de uma lei. Abraão não havia recebido nenhuma lei para andar conforme ela. A lei só veio depois de 430 anos. Mesmo a lei vindo 430 anos depois, ela não tinha autoridade nenhuma para isso aqui, ó. Vem comigo. Gálatas 3, 24. De maneira que a lei nos... Espera aí. 25. Mas tendo vindo a fé, já não é o 25 também não. Espera aí, deixa eu ver aqui. Tem hora que dá um branco aqui, mas é aquele versículo que diz assim, está em Gálatas, que diz assim, tendo vindo a lei 430 anos depois, ela não pode anular a promessa. Deixa eu ver aqui se eu acho.
Tem hora que dá um branco. Eu quero achar esse versículo. Bom, pessoal, não vou ficar procurando aqui não, que eu já fiquei muito tempo em silêncio. Então, assim, é exatamente isso que diz, que tendo a lei vindo 430 anos depois, ela não pode anular a promessa que foi feita a quem? A Abraão. Ela não pode anular. E então, como eu queria achar, para poder trazer o entendimento perfeito. Achei, louvado seja Yahweh. É o 17, eu estava ali entre os 27 por ali, então eu não ia achar nunca. Então diz assim: e digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Então Abraão, ele recebeu uma promessa. E qual era essa promessa? De que ele seria pai de uma numerosa multidão. Que multidão era essa? De filhos biológicos? Não. A que ele se refere aqui? Aos que seriam filho pelo fato de obedecerem como Abraão obedeceu, mesmo que não tendo tido obra alguma. Esses também, como eu e você, que sem obra alguma fomos escolhidos pelo Criador para vivermos conforme Abraão. Abraão foi só um vislumbre daquilo que ele iria fazer comigo e com você, que mesmo não tendo obra, que mesmo não tendo andado de acordo com o seu agrado, ele assim aprove a ele fazer assim. E a religião, ela não aceita isso, que aquele que se encontra no meio da podridão, aquele que é prostituto, aquele que é depravado, aquele que é isso, aquele que está perdido aos olhos humanos, é um eleito do Criador. Porque Abraão também, ele era perdido, porque Abraão era um idólatra, ele vendia os deuses para seu pai, o seu pai era um construtor de deuses, e Abraão ia vendendo os deuses para o seu pai. E como é que você descobre isso? Comendo cuscuz e café. Então, quem é que ele pré-anunciou o Evangelho a Abraão? E quem é que são os filhos de Abraão? Os que são da fé. E quem é que são os da fé? Os gentios. E todos aqueles que aceitarem o Evangelho, mesmo sem ter obra alguma para apresentar o Criador. Abraão não tinha obra, Abraão tinha idolatria. Ur dos Caldeus, terra de idólatras. Diversos deuses sendo adorados. Quando eu falo diversos deuses, eu estou falando de deuses criados pela consciência do homem. O homem vai ali, cria um barrinho, pega um gesso, pega um barro, forma um bonequinho e diz: esse é Baal, esse é Astarote, esse é Dagon, esse é Apolion, esse é Terron, esse é fulano, esse é ciclano, esse é Pombagira, esse é Exu, esse é Oxóssi, esse é Pilintra, esse é o Pilantra, esse é o Rua, é o Tranca-Rua, é o Sete Almas, não sei o que, não importa. Tudo isso é invenção do homem. Tem olhos, não vê, boca não fala, ouvido não ouve, tem um corpo e não sente, tem mãos e não apalpam. Então, isso tudo gera influência na vida do homem, mas a igreja, ela não tem a honestidade de ensinar para as pessoas o que deve ensinar, porém ela continua fazendo com que as pessoas se tornem mais ignorantes do que todas. Por isso o Salvador disse: olha, vocês percorrem céu, vocês percorrem terra e mar, porque no céu não, no céu eles nem passam perto. Vocês percorrem terra e mar com o intuito de fazer um prosélito, e quando os faz, torna ele digno do inferno 2 vezes mais do que vocês. Então vem comigo que eu quero finalizar.
Abre sua Bíblia em Lucas 10, 38 a 42. Lucas 10, 38 a 42. Ali fala-se daquela parábola em que ele estava com Marta e Maria, ok? Indo eles a caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria. Olha só, pessoal, isso aqui é uma alegoria, ok? Isso aqui é uma alegoria. E essa alegoria aqui, ela faz alusão aos dois povos que existem hoje. Aos dois grupos, melhor dizendo. Aos dois grupos que existem hoje. Tinha uma irmã chamada Maria. E esta aquedava-se, assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe Jesus. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, ainda inquieta e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, porém, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Bom, pessoal, quem é Marta? Marta representa o povo que se encontra no sistema religioso, cheio de afazeres, preocupada com muitos afazeres, ok? Se consagra, faz vigília, sobe monte, passa óleo, unta o leitão, passa óleo, mas passa do cabelo, aquele óleo que desce da barba de Arão, e passa o óleo, unta todinho, parece até que vai passar bronzeador para ir para a praia, ok? Se consagra, faz jejum, sobe monte, desce monte, paga preço, faz vigília, dizima, e olha, e aí ela: Poxa, Senhor, eu acabei de chegar da vigília, estou cheio de coisas aqui a fazer, eu tenho que te servir, e minha irmã está aí aos teus pés ouvindo teus ensinamentos. Manda ela vir me ajudar, para que eu não fique aqui agitada de um lado para o outro, tendo que te servir sozinha. Marta, Marta, andas inquieta com tantos afazeres, andas inquieta com muitas coisas. Porém, uma coisa só é necessário, ou seja, entretanto pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, porém, escolheu a melhor parte. Então Marta, ela provavelmente: olha, eu acabei de chegar da vigília, te trouxe aqui para minha casa, e aí eu tô te servindo, e minha irmã, em vez de estar me ajudando, tá aí tomando café junto contigo, ouvindo teus ensinamentos, e eu aqui agitado para um lado e para o outro. É assim que vive o religioso. Mas como é que vive aqueles que estão na graça, aos pés do Senhor, descansando, ouvindo os seus ensinamentos e descansando? Descansando por quê? Porque sabe que Ele pagou o preço. Descansando por quê? Porque confia naquilo que Ele conquistou para mim e para você na cruz do Calvário, no madeiro. Enquanto os religiosos vivem naquela ansiedade de ter que fazer, de ter que acontecer, porque quanto mais eles fizerem, mais eles serão aprovados, mais eles serão amados pelo Criador. Porque na religião quanto mais você sacrifica, quanto mais você sacrifica, quanto mais você sacrifica, quanto mais você sacrifica, mais você faz para Deus, mais Deus se agrada de você. Aí eu sou obrigado a levar você. Vem aprender comigo, ele disse.
quisera que... como é que ele diz? Não aprendeste misericórdia, quero, e não sacrifícios, holocaustos. Enquanto esse povo quer oferecer sacrifício, enquanto esse povo quer oferecer holocausto, ele não quer nada disso, ele quer misericórdia, compaixão, ele quer respeito, ele quer que nós amamos uns aos outros, amemos-nos uns aos outros. Ele requer misericórdia, ele não requer sacrifícios e holocaustos. Se sabeis o que é misericórdia, quero, e não sacrifício. Esse povo não sabe, esse povo só sabe se oferecer como sacrifício, oferecer, pagar preço. Esse povo vive querendo pagar preço, como se por meio disso fossem ser colocados na presença do Criador, como, aquele ali é meu preferido, aquele ali é meu preferido, é dizimista fiel, foi consagrado dizimista fiel agora. Aquele ali ora no monte, faz vigília, aquele ali jejua. Talvez eu esteja falando aí com você. Aquele ali fala creme, crack, sambambaia, lava sunga na bacia. Não é nada disso. Não é nada disso. Misericórdia quero e não sacrifício. Misericórdia quero e não sacrifício. Até quando vocês vão viver na intenção de sacrificar, como se por meio disso vocês fossem agradar o Criador? Ele não se agrada disso, nós vimos lá em Hebreus. Oblações, que significa ser lavado em água, isso não te purifica. Nós somos purificados por meio do lavar da água do Espírito. Vem comigo aqui em Efésios. Marta, ela representa a graça. Marta representa o povo que vive na presença do Criador, descansando e desfrutando. E enquanto Maria está agitada com os afazeres da religião, Marta está desfrutando da melhor parte que não lhe será tirada, que é estar aos pés do Salvador, vivendo na graça, usufruindo dos seus benefícios, dos benefícios conquistados por Ele. Então, até quando você vai deixar de usufruir daquilo que Ele conquistou por mim, por você e por todos nós? Até quando? Está escrito. Enquanto vocês vivem na dependência de ter que fazer alguma coisa, vocês estarão sempre na dependência. Sabe, a escola. O aluno foi bem o ano inteiro, mas por conta do comportamento, então porque tirou nota baixa em uma disciplina ou outra, ficou em dependência. Assim os cristãos nunca estão aprovados. Ou seja, os cristãos não vivem na condição daqueles que se encontram na presença do Criador. Aquele que é de Cristo, nova criatura é. Ok? Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Marta estava vivendo na lei. Maria já estava desfrutando da graça. Maria já estava desfrutando da graça e você ainda está vivendo debaixo da lei. A lei, ela impõe julgo, a lei te põe para trabalhar. E na graça você foi chamado para a liberdade, não para a libertinagem. Aí na cabeça do cristão, quando eu falo que você tem que viver em liberdade, eles pensam logo, opa, bebida, cigarro, mulher, noitada. Isso é só na cabeça daquele que não é salvo, na cabeça daquele que não é eleito. Efésios, capítulo 1, versículo 18. Bom, já que abriu aqui em Romanos 5, vamos ler aqui. Justificado, pois, mediante as orações no monte. Justificado, pois, mediante jejum. Justificado, pois, mediante vigília. Justificado, pois, mediante a consagração dizimista fiel. Justificado, pois, a frequência de culto na religião. Justificado, pois, o pagar preço. Justificado, pois, mediante a fé temos paz com Deus. Temos paz com Deus. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador.
ok? Justificado mediante a fé, temos paz com Deus. E como é que nós... E quando que isso nos foi dado? Qual o preço que foi pago? Qual o preço foi pago por isso? Olha o preço que eu e você temos que pagar. É o 3:20. Olha como é que isso nos foi dado. Isso nos foi dado porque nós pagamos o preço de orar no monte, de jejuar, de fazer vigília, de ser dizimista fiel, de se consagrar dia após dia, sendo justificado pelo preço que eu paguei. Se ele não tivesse rasgado, eu e você seríamos devedores. Se ele não houvesse rasgado, nós estaríamos na condição de devedor. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, favor imerecido. Fomos justificados gratuitamente por conta do quê? Por conta da consagração que nós fizemos, por conta da busca que nós realizamos, por conta do trabalho que nós oferecemos. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Paulo está falando aqui aos romanos, mas para aqueles que viviam lá, que aqueles que viviam, que tinham tido pecado, que haviam vivido na prática do pecado, foram perdoados, seus pecados ficaram impunes, não te receberam condenação, não receberam sentença, mas ficou impune porque ele tolerou. Sabe, a intolerância, aqui não, aqui é tolerância, nele há tolerância. Aí ele diz assim, os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, Paulo falando, para ele mesmo ser justo e o justificador, para ele mesmo ser o justo e o justificador. Eu não sou justificado mediante as coisas que eu faço. Eu não sou justificado mediante o dízimo que dou, as vigílias que vou, as obras que faço. Não. Eu sou justificado mediante aquilo que ele fez. Justificado no tempo presente para ele mesmo ser o justo e justificador daquele que tem fé em Yahushua, Jesus. Onde, pois, a justiça foi? Onde, pois, a jactância foi de toda excluída, porque a lei das obras, não pelo contrário, pela lei da fé. De novo, onde, pois, a jactância foi de todo excluída, porque a lei das obras, não pelo contrário, pela lei da fé. Ok? 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras do sistema religioso, independentemente das obras da lei. Dízimo é coisa da lei, jejum é coisa da lei, monte é coisa da lei, buscar o Espírito Santo é coisa da lei, consagração no monte é da lei, consagração dos dizimistas, isso nem existe. Isso é heresia. Envelopinho, fogueira, fitinha, copo d'água. Isso é heresia. Efésios, para fechar. Efésios 1:18. Senão eu não paro de falar, como diz minha esposa. Iluminado os olhos do vosso coração, para saber de qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua glória, da sua herança no santo, o qual a suprema grandeza do seu poder,
para com os que cremos, segundo a eficácia da sua força, do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar-se à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, domínio e poder, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas. O deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, e nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora. Paulo falando aqui, tá? Isso aqui você tem que contextualizar, levar em consideração que isso aqui não é o jornal o Globo, não é o jornal O Dia, não é o jornal Extra, isso aqui não é uma notícia que saiu ontem. Paulo aqui está falando ali aos Éfesos, ok? Aí ele diz assim, vou voltar aqui para o 18. Não, 16, vou pegar o 16. Não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor e Salvador, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando todo o vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, viu pelo motivo que Paulo orava? O motivo pelo qual Paulo orava não era, olha, cura a enfermidade do ciclano. Não, eu oro a ele para que o seu entendimento seja clareado, para que a sua mente seja aberta, para que seus olhos recebam luz e para que esse evangelho faça a obra que ele foi proposto a fazer, libertar você do engodo, do engano, do fermento, porque aqui é sem fermento. Então seja bem-vindo, peço a você que compartilhe. Eu nem sei qual o título eu dou ao vídeo de hoje, mas a você a paz de Yahushua e um beijo no coração de todos. Até a próxima, pessoal.